Oi galera, meu nome é Luísa, sou aluna do segundo ano do ensino médio e eu estou aqui hoje para ensinar vocês sobre DNA. DNA, na verdade, é o ácido desoxirribonucleico. Tá meio feia a minha letra, me desculpem, eu sei disso, eu ainda estou aprendendo, é minha primeira videoaula, então eu espero que vocês compreendam, pelo menos o que eu estou escrevendo. Mas eu vou falar tudo que eu escrevo, então dá para entender. O ácido desoxirribonucleico, que é meio difícil de falar, né? Por isso que a gente fala mais DNA, que é uma abreviação, eles são constituídos por nucleotídeos. Mas para a gente entender o que são nucleotídeos, a gente precisa voltar aos ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos são macromoléculas, são moléculas grandes, né, macromoléculas, constituídas por nucleotídeos. São esses nucleotídeos que compõem, que ajudam a formar o DNA. As macromoléculas, né, que são os ácidos nucleicos, elas possuem um grupo fosfato. Então, possuem um grupo fosfato. Esse aqui é um A-fosfato. Um grupo fosfato. Como que é composto o grupo fosfato? O que é o grupo fosfato? A gente representa por isso aqui. P é fosfato, né? Não sei se vocês sabem isso. Formado por um grupo fosfato, por uma pentose. Eu vou desenhar tudo depois, calma. Isso daqui parece grego, né? Mas não. Formado por uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos. E a gente também tem uma base nitrogenada. Vocês não devem estar entendendo nada, né? Nitrogenada. Então, esses três elementos vão formar os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, então, a gente representa assim. Esse daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, é uma pentose. Então, deixa eu colocar aqui em outra cor para vocês pelo menos visualizarem. A pentose é esse aqui, ok? É formado por uma pentose, por um grupo fosfato. Então, que eu desenhei aqui o grupo fosfato, ó, estou circulando, ele vai ficar aqui, ó, por um grupo fosfato e por uma base nitrogenada. A gente vai representar assim, ó, base nitrogenada, BN. Então, esse daqui, na verdade, é o ácido nucleico. Tá bom, Luísa, mas por que você falou sobre os ácidos nucleicos? Não faz sentido nenhum. Mentira, cara, faz sentido sim. Essas bases nitrogenadas são a adenina, a timina, a guanina, a citosina e a uracila. A uracila não é utilizada, tá, gente, no DNA. E a uracila. A uracila ela não é utilizada, ela não compõe o DNA. Mas ela faz parte das bases nitrogenadas porque ela vai estar presente no RNA, ok? Beleza, agora eu limpei o quadro e a gente vai falar sobre, exatamente, sobre as bases nitrogenadas. Então, bases... Opa, ficou meio grande a letra, né? Calma aí. Sobre as bases nitrogenadas. NIT, tá, gente? Nitrogenadas. É melhor escrever. Então, como já foi dito, as bases nitrogenadas são a adenina, que a gente representa, obviamente, pelo A. A gente tem a timina. Isso daí tem que decorar, tá, gente? Timina. Timina. Representada por... isso mesmo, T. A gente tem a guanina. Guanina. Representada por... isso mesmo, G. A gente tem a citosina. Representada por
C. Isso mesmo. E a gente tem a uracila. Mas eu não vou escrever a uracila aqui. Porque a gente está falando sobre o DNA. A gente quer chegar ao DNA. E se eu ficar falando da uracila, vai acabar que a gente vai chegar no DNA e a gente não vai tocar no assunto da uracila. Porque a uracila não está presente no DNA. A uracila está presente no RNA, que eu posso gravar um vídeo posteriormente para falar sobre a uracila. Então, por enquanto, são essas 4 que vão formar o DNA, que aparecem no DNA. Beleza, vamos passar para o próximo tópico. Antes disso, quero falar uma coisa. Lembra que eu apresentei aqui que a gente tem um açúcar de 5 carbonos, que é a pentose, né? Eu falei sobre isso. Se o açúcar for uma ribose, vai ser o RNA, e se o açúcar for uma desoxirribose, que vai ser o DNA. É isso que diferencia mais, tá? Sei que não fez muita diferença no que eu quis dizer, mas é isso. Voltando, eu escrevi aqui, mas tudo bem. Opa! Calma aí, galera. Então, o DNA que a gente está querendo falar há muito tempo, né, gente? O DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, porque o açúcar é uma desoxirribose, quer dizer, o açúcar, né, de 5 carbonos, é formado por uma cadeia de nucleotídeos. Nucleotídeos são a adenina, timina, guanina e citosina, né, nesse caso. E citosina porque a gente está falando de DNA. É formado por uma cadeia de nucleotídeos em uma molécula dupla em forma espiral. O que é isso? O que você falou, Luísa? Não estou entendendo nada. Molécula dupla em formato espiral. Eu vou desenhar assim. Ok? Ó, a gente tem 2 filamentos. 2 filamentos, basicamente, 2 hastes de DNA. E nelas a gente tem as bases nitrogenadas, que são adenina, timina, guanina e citosina. Então a gente tem esses 2 filamentos. Eu vou desenhar de outra cor esses 2 filamentos para não confundir a cabecinha de ninguém. Então eu tenho esse filamento e eu tenho esse filamento. São 2 filamentos. Só que, como eu disse, esses 2 filamentos eles são compostos por bases nitrogenadas. Então a gente pode ter aqui adenina, a gente pode ter aqui timina, a gente pode ter citosina, adenina novamente. E, por exemplo, e mais uma guanina aqui. Tá bom. E agora, o que eu coloco na outra haste? Bem, gente, as bases nitrogenadas, elas são compostas por pares. Elas têm um par, entendeu? Há sempre um par. Então, se aqui eu tenho adenina, eu vou ligar a adenina ao par dela. Qual vai ser o par dela? O par da adenina vai ser a timina. E eles vão se ligar por uma ligação dupla, ok? A timina, então, vai se ligar a adenina, obviamente, porque se a adenina se liga a timina se liga a adenina. Que nem aquelas perguntas. Professor, se a adenina se liga a timina se liga a quem? A adenina, obviamente. Então, se a gente tem a citosina vai se ligar através de uma ligação tripla, ok? Opa, tá horrível minha ligação tripla. Uma ligação tripla, a citosina vai se ligar à guanina. A adenina vai se ligar à timina novamente e a guanina vai se ligar à citosina. Então aqui a gente formou os filamentos de DNA. Esses aqui são os filamentos, são os 2 hastes de DNA unidos pelas bases nitrogenadas. E essas 2 ligações que eu fiz, gente, essas 2 duplas ligações e essa tripla ligação, elas são ligações de hidrogênio, são ligações de hidrogênio. Eu vou desenhar hidrogênio por H. Você já conhece os elementos da tabela periódica, obviamente. Mas, gente, como eu disse, em formato espiral o DNA. Ele não é assim, só 2 linhas retinhas assim, 2 filamentos retinhos. Não, é diferente. Eu vou desenhar aqui para vocês como realmente é o DNA. Na verdade, eu não desenho bem, tá, gente? Mas os filamentos de DNA eles são assim, ó. São em formato espiral. Tá vendo? Formato espiral, eu peguei um pincel péssimo para fazer esse desenho.
São em formato espiral, assim. Espero que você tenha entendido, mais ou menos. Bom, aqui eu peguei uma imagem perfeita para descrever isso tudo que a gente está falando. Isso aqui é a molécula de DNA, ok? A gente tem nela, a gente tem 2 filamentos. Deixa eu pegar outra cor, porque a base do treco aqui é branco. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, rosinha. Isso aqui é a molécula de DNA, a gente tem duas hastes, tá vendo? Uma haste aqui que eu estou desenhando de rosa. Uma haste. E a gente vai ter outra haste aqui que eu vou desenhar de vermelho. Vai ser essa outra haste aqui, ó. A gente tem uma dupla. A gente tem 2 hastes, mais ou menos. E vocês estão percebendo? Deixa eu ver se eu posso dar um zoom aqui. Ó, vocês podem perceber que aqui a gente tem ligações entre as bases nitrogenadas. A gente tem exatamente o que a gente tinha falado antes, que é quem? É a adenina com a timina. Opa, deixa eu pegar aqui outro pincel. Ainda estou aprendendo a mexer aqui, tá, gente? Me perdoa. A gente tem exatamente aqui a adenina com a timina, a guanina com a citosina, a guanina com a citosina novamente, a adenina com a timina. A gente tem... Vocês estão percebendo que a gente tem duplas aqui, que são as duplas de bases nitrogenadas. Elas vão ser sempre as mesmas duplas, mas como eu já disse, não vai ter uracilo aqui, apesar dela ser uma base nitrogenada. Aqui, ó, timina com a adenina com a timina, e assim por diante. E essas combinações formam a molécula de DNA em si. Espero que você tenha entendido essa parte. E quem vai ligar essa dupla haste, né, do DNA, vão ser as bases nitrogenadas, como eu já disse. O que é importante também dizer é que a molécula de DNA ela é a mesma em todos os indivíduos. E o que vai mudar entre cada indivíduo é a expressão dos genes. Mas acho melhor não falar sobre isso agora. A ordem das bases nitrogenadas pode mudar. Tudo bem, agora vamos falar mais sobre a duplicação do DNA. Tá, vou apagar aqui. Vamos apagar aqui. Fala sobre a duplicação do DNA. Bom, galera, a duplicação do DNA, ficou horrível, deixa eu apagar, porque acho que isso é uma falta de respeito até. A duplicação do DNA ocorre, né, para a divisão da célula. Obviamente, a gente tem uma célula mãe, né, célula mãe. Ela vai querer originar 2 células filhas, né, na divisão celular. Com metade do número de desculpa, falei besteira. Isso daqui é a célula mãe. Ela vai querer originar 2 células filhas. Beleza. A célula mãe tem o DNAzinho dela aqui. O DNAzinho. Ela vai ter que dividir esse DNA em 2 para dar, na verdade, uma haste de DNA para cada filho. E como a gente tem 2 hastes de DNA, cada filho vai desenvolver mais uma haste, se ligando à haste que veio originada da mãe. Isso a gente chama de duplicação semiconservativa. Por quê? Porque as células filhas elas apresentam uma haste da mãe e uma haste recém-formada. Para isso, a molécula mãe, o DNA da molécula mãe, é rompido por uma enzima, que se chama DNA polimerase, que vai afastar as hastes e vai expor os nucleotídeos para a formação de novas células. Então, deixa eu desenhar aqui para ficar mais claro para vocês. A gente tem exatamente aqui 2 hastes da célula mãe. Eu fiz muito grande porque eu vou precisar desenhar mais, então deixa eu fazer uma divisão aqui. Eu tenho aqui 2 hastes da célula mãe. Então a gente tem aqui adenina, timina, guanina. Então vai ser timina, adenina, citosina. Beleza, tem essas duplas hastes, né, DNA da célula mãe. Então essa daqui eu vou escrever aqui mãe. Ela vai ter que ser uma enzima
de azulzinho, que eu estou desenhando de azulzinho, ele vai vir aqui, onde eu estou fazendo uma seta, e ele vai separar as ligações entre essas bases nitrogenadas aqui que eu estou apontando aqui. Uma enzima vai vir aqui, que é a DNA polimerase, que eu já falei. DNA polimerase. Polimerase. Depois vocês pesquisem no Google como se escreve. DNA polimerase, ela vai vir aqui e vai romper essas ligações entre adenina e timina, adenina, guanina, citosina e assim por diante. Vai romper. E depois a gente vai originar duas hastes, né? Uma para cada filha. Então a gente vai ter uma haste aqui e uma haste aqui, porque houve a separação, né? Então, dessa haste aqui a gente vai ter a timina, adenina e citosina. E aqui a gente vai ter adenina, timina e guanina. Cada uma vai para uma filha, tá? Então, eu vou fazer aqui um desenho separando aqui, porque cada uma é para uma filha. Filha. Célula filha. Célula filha. Cada uma foi para uma filha. Para uma célula filha. Beleza. Aí o que vai acontecer? A célula filha, ela vai originar uma haste do DNA da mãe e ela vai ter que formar a outra haste. Ou seja, é uma duplicação conservativa, porque o DNA ele foi dividido em dois. Cada célula filha tem uma haste e ela vai ter que desenvolver uma outra haste para completar o DNA dela, para finalizar a dupla haste do DNA, né? Então, se aqui eu tenho adenina, a célula filha vai ter que produzir uma timina aqui, ter que formar uma timina. Se aqui tem uma timina, a gente vai ter que formar uma adenina aqui. Se aqui tem uma guanina, ela vai ter que ser obrigada a formar uma citosina. Então, a gente tem aqui as ligações de hidrogênio, pontes de hidrogênio. Timina vai ter adenina aqui. Timina e guanina. Então, houve a formação do DNA das duas células filhas diferentes. Ó. As células filhas de um DNA da célula mãe, a gente formou dois DNAs. Foi uma duplicação do DNA. A gente duplicou o DNA, só que essa duplicação foi sem conservativa. Porque na célula filha, a gente tinha uma haste da célula mãe somente, não as duas hastes. Porque se eu pegasse essas duas hastes e mudasse uma filha só, a outra filha não ia ter haste nenhuma, não ia ter DNA nenhum. Então a gente pegou o DNA da célula mãe, ela vai se duplicar, vai gerar uma haste. Uma dessas hastes aqui vai para a célula filha e a outra haste vai para outra célula filha. Foi um para cada lado. E outra filha vai desenvolver a outra haste. É basicamente isso. Então é isso que eu tenho para falar sobre o DNA para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, se inscrevam lá no meu canal. Inscreve lá. Opa. Então é basicamente isso. Inscrevam-se no meu canal, né? Como eu já falei. E até a próxima videoaula. Qualquer coisa podem escrever suas dúvidas, né? Dúvidas aqui embaixo no comentário do vídeo. Quem sabe eu posso continuar fazendo videoaulas. Um beijão.